A cidade de Estrela do Sul foi cenário para um longa-metragem. A edição de número 17 da revista Repleta traz um pouco dessa história. Vamos conferir agora uma entrevista com os diretores e o elenco do filme. Dois meses mudaram a rotina da pacata e charmosa Estrela do Sul, cidade do interior de Minas Gerais, localizada no Triângulo Mineiro, com menos de 10 mil habitantes, porém, marcada pelo aconchego e acolhida de seus moradores, e também pela riqueza histórica e belezas naturais. Nos atraiu em Estrela que é uma cidade pequena, mas que tem vários tipos de locações, né? Tem um rio que passa, o Rio Bagagem, e a gente viu que tinha essa diversidade de escolher entre casarões mais antigos e casas mais contemporâneas, né? Uma cidade que tem de tudo um pouco, assim. Tem a parte histórica e tem também o interior de Minas Gerais, um interior mais geral, assim, né? Então a gente teve mais possibilidades de escolha de locações aqui. Estrela do Sul para mim foi uma grande surpresa, maravilhosa. Quando me convidaram para o filme, né, falaram, vai rodar numa cidade em Minas chamada Estrela do Sul. Fui lá e dei um Google, né, para me situar mais ou menos. Já vi um pouco da história da cidade, super rica, né? Que Beja morou aqui, Dona Beja, um tempo, cidade de Garimpo, a própria história do Estrela do Sul, que dá o nome da cidade, né, que antes chamava Bagagem, como é o nome do rio, que eu adoro. E aí cheguei aqui sem saber o que esperar, né? E quando cheguei me apaixonei por Estrela. Eu costumo comparar com Macondo, do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é, né, aquela vila assim onde todo mundo se conhece, os moradores, cheio de história de fantasma, história de, enfim, um monte de causo. E o povo muito acolhedor, muito simpático, nos recebeu muito bem. Coisa de mineiro, né? Todo lugar que você vai, você ganha uma comidinha, um pãozinho de queijo, um bolinho, um cafezinho. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa cidade e falei, gente, não tem outro lugar para filmar melhor do que aqui, né? Para esse filme. Então foi isso, assim, pelo carinho das pessoas mesmo, pelo acolhimento e pelas montanhas atrás, né? Toda rua que você atira a câmera, aponta a câmera e roda, tem aquela coisa da serrinha atrás, aquela coisa bucólica da cidade, né? E pela beleza mesmo, né? O filme Valentina encontrou em Estrela do Sul o cenário perfeito para contar a história de uma garota transexual que, ao vir morar com a mãe em uma cidade pequena do interior, enfrenta muitas dificuldades, principalmente por querer continuar os estudos e matricular-se na escola, usando seu nome social. Os obstáculos aumentam com a ausência de seu pai, que está desaparecido, e Valentina precisa dele para conseguir fazer a matrícula. Segundo o diretor Cássio, da Campo Cerrado Produções, a ideia de produzir esse longa-metragem de aproximadamente 100 minutos surgiu de uma pesquisa sobre a temática tão atual que envolve o universo LGBT e as dificuldades enfrentadas pela maioria dessas pessoas, desde o preconceito, bullying e até mesmo a luta por direitos na sociedade. Essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho e essa dificuldade de se formar, né, no segundo grau e mesmo entrar na universidade, é uma realidade da população trans no país hoje. E a gente descobriu que não tinha um filme sobre essa questão de, né, uma estudante trans no meio escolar. E como os nossos curtas já tinham uma pegada mais educativa, a gente resolveu, né, levantar essa história a partir de uma pesquisa, a partir de consultorias sobre uma menina trans que está tentando entrar na escola e tentando se formar para ter uma vida mais digna. Ao lado de Cássio, sua irmã Érica, que também é sócia na Campo Cerrados Produções, nos contou que o projeto do filme teve início em 2013, quando ela se inscreveu em um edital de cultura de Brasília para desenvolver o roteiro, juntamente com a diretora de arte Denise. Posteriormente, entraram em um edital maior de produção de longa-metragem. O trabalho de escolha dos 26 atores teve duração de 1 ano. Atores, né, nesse projeto, então um projeto com muito elenco. Então, assim, a primeira pessoa que a gente escolheu foi a Tiesa, que eu fiz uma entrevista, assim, pela internet mesmo, que foram 40 pessoas mandaram, 40 meninas trans. A única exigência era, você precisa ser uma menina trans e ter até 30 anos de idade.
Então a gente recebeu vídeos do Brasil inteiro. E aí a gente chegou na Tiesa, falou, é ela, não tem como ser outra pessoa, é a Valentina, é ela. E aí depois foi arrumando os outros, e um dos últimos papéis que a gente oficializou mesmo foi o da Guta Stresser, né? Mas ela foi muito solícita. Mandamos o roteiro para ela e o agente dela respondeu dizendo que ela queria fazer com certeza e que ela não estava fazendo pelo dinheiro e sim pela causa, né? Que é urgente, tanta gente morrendo aí no mundo, no Brasil, pela intolerância, né? É muito importante da gente estar falando sobre essa questão da Valentina, que é conseguir usar oficialmente o seu nome social, né? Que ela é uma menina trans. E a Márcia, que é o personagem que eu faço, é uma super mãezona, que acolhe, que cuida, aquela mãe leoa mesmo, que protege, defende a filha e luta junto com a Valentina por esse direito dela de ter um nome não só na chamada da escola, mas em todos os documentos dela, o nome social. A história é uma história muito bonita, né? A nossa heroína passa por diversas dificuldades para poder atingir o que ela quer, atingir seus objetivos, seus direitos e tal, e tem forças que ajudam e tem forças que atrapalham. E aí o Lauro está do lado dessas forças que de alguma maneira atrapalham ela a gozar de todos os direitos que ela tem, assim. É uma história muito corajosa. E o Lauro faz parte desse lado mais obscuro da história. Para mim, fazer o Lauro também foi muito bom, porque é um presente de alguma maneira, né? Porque ele é, de alguma maneira, na nossa trama, ele tem uma força muito pesada, ele tem um peso muito forte. É um filme muito bonito para adolescente, tem diversos personagens incríveis e o Lauro, acho que ele pesa um pouco para esse lado mais obscuro, assim. O diretor executivo Valder de Miranda Júnior, juntamente com Natália Blandino, foram os responsáveis pela logística que envolve a produção do filme. Desde a estrutura do local escolhido, atores, equipes de trabalho, hospedagem e alimentação, transporte, materiais e toda a gestão dos recursos financeiros que viabilizaram a execução das filmagens. Até o primeiro dia que chegaram os caminhões, o gerador, e a gente ligou a câmera aí e parou a rua, assim, todo mundo ainda achava que não ia ter filme, né? E de repente agora a gente só escuta falar que a gente vai deixar saudade, que eles já estão acostumados com a gente aqui na cidade, fechando rua, quando eles já veem o cone, o caminhão, o gerador, já sabe que a gente está filmando. Naná, primeira assistente de direção, também falou sobre a importância da logística de produção, com equipes bem setorizadas para atender as demandas das filmagens, e também a rotina da cidade, muitas vezes com gravações até às 4 horas da madrugada. Contente de ter trabalhado num filme com a equipe tão harmônica, todo mundo com uma comunicação muito boa, os tempos de filmagem, de set, todo mundo super calmo e confortável fazendo o seu trabalho. Valentina agora entra na fase de pós-produção. Deve ser finalizada em janeiro próximo e o lançamento está previsto para março de 2020 nas salas de cinema de todo o Brasil.